Deus falou ao meu coração sobre encorajar a igreja a avançar no propósito, no destino que Deus criou você para viver. Quem aqui crê, gente, que Deus ele tem um propósito com a sua vida? Eu amo Davi no Salmo 139, quando ele, de forma enfática, ele fala: quando eu estava ainda no ventre da minha mãe, ele escreveu no livro dele todos os meus dias. Cara, isso me deixa entusiasmado, porque eu não preciso viver uma vida ordinária, uma vida medíocre, uma vida vaga, porque eu sei que existe algo escrito ao meu respeito por Deus, e o que Deus escreveu ao meu e ao teu respeito não é algo mais ou menos, mas é algo extraordinário. E é sobre isso, gente, que hoje eu quero te encorajar a você avançar, a você viver aquilo que Deus tem para a sua vida. Então quero saber se existe alguém que está pronto hoje aqui. Vamos lá, 2 Reis, capítulo número 4, 2 Reis 4, nós vamos ler dos versos 1 até o 7, eu tenho certeza que essa palavra vai abençoar muitas nossas vidas. A palavra de Deus nos fala assim: certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas veio falar ao profeta Eliseu. Alguém diga bem alto comigo, Eliseu. Teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor, mas agora veio um credor que está querendo levar os meus 2 filhos como escravos. E Eliseu, o profeta, lhe disse: que hei de te fazer? Diz-me o que é que tu tens na tua casa. E ela disse: tua serva não tem nada em casa. Você pode dizer bem alto comigo, diga: não tem nada em casa, senão um jarro de azeite. Então disse a ele: vai, pede emprestada de todos os teus vizinhos jarros vazios, não poucos, não poucos. Então entra e fecha a porta sobre ti, fecha a porta sobre ti e sobre os teus filhos, e deita azeite em todos os jarros, e põe à parte o que já estiver cheio. Partiu, pois, dele, e fechou a porta sobre si e sobre seus filhos, e eles lhe traziam os jarros, e ela os enchia com azeite. E sucedeu que, cheios que foram todos os jarros, disse ao seu filho: traz-me ainda outro jarro. Porém ele disse: não há mais jarro algum. Então o azeite parou. O azeite parou. Eu quero compartilhar essa mensagem que tem como tema hoje: derramando o óleo. Derramando o óleo. Feche seus olhos, vamos orar. Espírito Santo, nós queremos te agradecer, porque tu és real nesse lugar, a tua presença está aqui, e nós pedimos, Deus, que o Senhor possa falar com a tua palavra ao nosso coração. Agora nós queremos aumentar a nossa expectativa, agora nós queremos conectar mente e coração, nós não queremos deixar vagar nossos pensamentos, mas nós podemos dar total atenção à tua palavra, aquilo que o Senhor quer falar conosco hoje aqui. Eu oro que essa palavra promova um romper em nós, que ela promova um avanço em nosso coração. Eu oro por um aumento da nossa visão e uma abertura, Deus, da nossa mente para vivermos os propósitos e sonhos que o Senhor tem para a nossa vida. Essa é a minha oração em nome de Jesus. Você pode ser bem alto comigo, amém? Amém. Conecte-se comigo, me dê de presente essa atenção. Eu confesso, gente, que como pastor eu vivo um dilema, e um dos dilemas, gente, que eu vivo na minha vida nos domingos é o que pregar para você. A propósito, eu já estou pregando há alguns anos, e parece que às vezes eu já preguei quase sobre todos os textos bíblicos que eu conheço. Eu já contei para você a maioria das histórias da minha vida, e todas as cores das minhas meias e das minhas cuecas. Eu nem sei mais o que falar às vezes, eu apenas oro: Deus, eu preciso da sua graça, o que eu vou pregar para essas pessoas? A palavra de Deus é inesgotável, a palavra de Deus é uma fonte que não tem fim, mas você consegue entender, gente, que nós temos um limite? E muitas vezes o meu dilema é: como compartilhar uma palavra que toque a todos? Como compartilhar uma palavra que alcance diferentes realidades? Porque a propósito, nós temos muitas realidades diferentes aqui no mesmo lugar, somos milhares de pessoas e temos diferentes realidades, seja intelectual, seja financeira, seja relacional. Ao mesmo tempo que alguém hoje veio com um guarda-chuva caminhando a pé aqui, talvez uma outra pessoa veio num carro importado, talvez ao mesmo tempo que alguém chegou aqui e é um doutor ou um PhD, outro não sequer teve oportunidade de estudar, são contextos de vidas diferentes. Mas existe uma coisa linda nisso,
que mesmo assim, todos fazem parte da mesma família, ninguém é valorizado por aquilo que tem, ou pelo aquilo que sabe, ou pelas roupas que vestem, todos aqui são valorizados simplesmente por serem filhos e filhas muito amados do Senhor. Isso é quem nós somos. Isso é extraordinário sobre a igreja, sobre a família de Deus, mas são realidades diferentes. A sua realidade é diferente da minha, a minha realidade é diferente da sua, e às vezes eu fico pensando como alcançar uma mesma palavra que toque todas as realidades. Mas por mais que eu acredito que são realidades diferentes, todos nós temos uma ou alguma necessidade. Sim, em alguma área, em algum ponto da nossa vida, independentemente da sua classe intelectual, financeira ou relacional, todo mundo tem alguma necessidade. Você pode dizer necessidade comigo bem alto? 1, 2, 3. Nessa história que nós acabamos de ler, de 2 Reis capítulo 4, me chama a atenção, que nós encontramos uma mulher, uma viúva pobre, e ela tem uma necessidade. O fato é que a Bíblia fala para nós que ela havia perdido o seu marido. Eu fico imaginando, talvez, o quão pesado isso está para ela, criar seus 2 filhos, o peso de ter que ser pai e mãe ao mesmo tempo, o peso de ter que prover amor, o peso de ter que prover sustento para os filhos e ao mesmo tempo educação, apenas sozinha. Eu imagino ela carregando esse grande peso sobre a vida dela. E esse texto que nós acabamos de ler nos traz a informação que a vida financeira dela ia de mal a pior. Ela não estava bem financeiramente, ela estava afundada em dívidas, e ela não tem como pagar. Eu acredito, que eu não sei quanto a você, mas se tem algo que eu acredito que mexe conosco, e tem até mesmo o poder de nos desestabilizar, é quando a nossa vida financeira não está indo bem, é quando nós olhamos para os boletos, eles olham para nós, e nós não temos recursos às vezes. Essa mulher, ela não tem recursos para pagar as suas contas, e talvez se você pensa que a história dela está ruim, agora vai ficar desesperadora, porque o texto nos fala que os seus credores chegam até ela e ameaçam: se você não nos pagar, nós iremos levar os seus filhos. Eu digo que nesse momento eu acho que toca o dedo na ferida, porque talvez apenas uma mãe saberia dizer o quão desesperador é isso. Uma mãe diria, saiu a palavra, uma mãe diria: toque em tudo. Uma mãe diria: levem as minhas roupas, levem o meu carro, levem a minha casa, levem a mim, mas não levem os meus filhos. É o meu maior bem, é o meu maior tesouro. Os credores estão ameaçando levar os meus filhos, por favor não façam isso. E essa viúva pobre, gente, ela está realmente desesperada, mas note algo, não é incrível que ela vai ao lugar certo? A Bíblia nos fala que ela foi até o homem de Deus, o profeta Eliseu, o profeta da nação, que carregava a presença de Deus, e isso é incrível, porque em estações desesperadoras da nossa vida, nós precisamos sempre aprender a ir para o lugar certo. Você não pode ir ao lugar errado. Em momentos que você está desesperado, você deve buscar a Deus na sua vida. É isso que essa mulher fez, e eu estou entusiasmado, porque hoje você está no lugar certo. Você está na casa de Deus, Betel, a casa do Senhor, o lugar onde a presença de Deus está. E essa mulher vai até o profeta Eliseu desesperada, pedir por ajuda, e mal sabia ela que ela estava prestes a viver o maior milagre que ela viveria em sua vida. Mal sabia ela que a sua vida estava prestes a mudar. E eu quero profetizar sobre alguém que crê hoje aqui também, que se você der atenção hoje à palavra de Deus, a sua vida está prestes a mudar para sempre aqui nesse lugar, porque a palavra de Deus é incrível. Eu decidi usar esse texto de 2 Reis capítulo 4, você sabe, sobre a história dessa viúva pobre, porque os princípios são muito poderosos aqui, e eles nos mostram sobre como Deus age na vida de alguém. Deixe-me ver hoje aqui se você quer que Deus haja na sua vida, se você tem uma necessidade assim como essa mulher, talvez de forma diferente, personalizada, mas você diz: Deus, eu preciso que o Senhor age na minha vida. Aqui está a maneira como Deus age na vida de uma pessoa, e esse aqui é o primeiro princípio que eu creio que Deus age na vida de alguém. E está aqui, Deus sempre começa com aquilo que você tem. Deus sempre começa com aquilo que você tem. No verso de número 2, de 2 Reis capítulo 4, novamente, essa mulher vai até o profeta Eliseu pedir ajuda,
Mas não é interessante que ela faz uma pergunta, ela diz: você pode me ajudar? E o profeta Eliseu responde ela com uma outra pergunta. O profeta Eliseu diz: o que você tem? E a resposta dela é interessante, porque a viúva diz: não tenho nada. Alguém diga bem alto comigo, diga: não tenho nada, senão um jarro com um pouco de azeite. Conecte-se comigo. Você é capaz de perceber a resposta dela? Primeiramente ela diz: eu não tenho nada. Mas depois ela continua falando e ela diz: senão um jarro com um pouquinho de azeite. E algo que me chama a atenção aqui, que aquela mulher achava que o que ela tinha era tão pouco, que nem sequer valia a pena mencionar o que ela tinha. Ela diz: eu não tenho nada, senão um vaso com um pouquinho de azeite. E deixe-me te perguntar hoje à noite aqui: será que muitas vezes é possível a gente não estar vendo aquilo que Deus quer usar para fazer um milagre em nossa vida? Será que às vezes é possível, muitas vezes, que a gente não considere que o óleo que está sobre nós seja tão pouco, que a gente não acredite que isso seja o suficiente para Deus fazer algo extraordinário em nós? Aquela mulher simplesmente diz: eu acho que eu não tenho nada, é tão insignificante. Mas ouça, Deus sempre começa com aquilo que você tem. Toque alguém perto de você e diga: Deus sempre começa com aquilo que você tem. Lembre, Jesus falou para os seus discípulos: o que vocês têm? Eles falaram: nós não temos nada, exceto 5 pães e 2 peixes. Uau, Jesus, você está com a ideia de alimentar uma multidão de mais de 5.000 homens? Nós não temos nada, são apenas 5 pães e 2 peixes. Jesus falou: isso é o suficiente para o milagre. Isso que vocês têm em sua mão é o suficiente para alimentar a multidão, porque Deus sempre faz com aquilo que Ele coloca na sua vida. Amém. Deixa eu te perguntar hoje: o que Deus colocou na sua vida? O que está em suas mãos? Deus quer estar prestes a fazer algo extraordinário na sua vida, mas talvez existe algo que você tem, um pouco de óleo, que nem sequer você acha que vale a pena mencionar. Aquela mulher não achava que valia a pena mencionar, mas ela tinha um pouquinho de óleo. Alguém diga bem alto comigo nessa noite: eu tenho um óleo. Você tem um óleo? Óleo não é algo natural na Bíblia, mas o óleo na Bíblia é um símbolo do Espírito Santo. Os reis eram ungidos com óleo. O óleo era um símbolo da capacitação de Deus para uma função, era um empoderamento de Deus. O óleo nunca está fora, o óleo sempre está dentro. Óleo não é algo que o inimigo tem capacidade de roubar de você. Óleo é o dom que Deus colocou na sua vida. Óleo é a paixão que Deus colocou em seu coração. Óleo são as pessoas que Deus colocou na sua vida, é a ideia que Deus te deu, é o sonho que Deus plantou em seu coração. Deus colocou, eu prometo para ti, um óleo dentro de você. Amém. Mas deixa-me te perguntar: o que você tem aí dentro? Cheque o seu óleo. Seja capaz de mensurar o que Deus colocou. Qual foi o óleo que Deus colocou dentro de você? Mas agora eu fico pensando, porque aquela mulher achava que era insignificante o pouco de óleo que ela tinha. A propósito, ela nem sequer pensou que valia a pena mencionar. O que levou essa mulher a menosprezar o óleo que ela tinha? Eu tenho um palpite. A Bíblia não menciona sobre isso, mas você precisa lembrar qual vai ser o próximo passo da coordenada do profeta Eliseu para ela. Ele falou: vá até todos os seus vizinhos e peguem jarros emprestados. Talvez o meu ponto aqui é: e se aquela mulher, ao olhar a quantidade de óleo que os seus vizinhos tinham e olhar para o seu próprio óleo, ela achou aquilo que ela tinha era insignificante? Uau, meus vizinhos têm muitos jarros grandes a propósito. Uau, o tanto de óleo que eles têm. E aqui está o meu segundo ponto: não compare a medida do seu óleo com a medida dos olhos dos outros. Não compare a medida do seu óleo com a medida do óleo dos outros. Olha para alguém perto de você e diga: você não pode ser eu, e eu não posso ser você. Conecte-se nisso. Muitas vezes a nossa atitude de olhar para aquilo que os outros têm rouba a capacidade de nós enxergarmos aquilo que Deus colocou na nossa vida. Muitas vezes somos especialistas em ficar olhando ao nosso redor
E algo importante, não compare a medida do seu óleo com o óleo dos outros, porque comparação é uma arma do inimigo para roubar chamados. O inimigo não pode roubar os seus dons, o inimigo não pode roubar o seu chamado, o seu propósito. E o apóstolo Paulo fala a respeito disso em Romanos capítulo 11, verso 29, quando ele fala que os dons e os chamados são irrevogáveis, ou seja, ninguém pode tirar. Amém. Mas já que o inimigo não pode roubar o seu óleo, aquilo que Deus te deu, deixa eu perguntar para você, e se o inimigo fazer você acreditar que o que você tem é tão pequeno, a ponto de não valer a pena ser usado? Essa mulher apenas está dizendo, eu não tenho nada, é apenas um pouquinho de óleo. Olha os meus vizinhos, todos têm muito óleo na sua vida. Ela está se comparando, e eu costumo dizer que comparação mata a unção. Tem gente que nunca começou a fazer nada na vida porque ficou olhando para a quantidade de óleo que o vizinho tinha, e nunca pensou que a sua pequena quantidade de óleo poderia levar você em algum lugar. Eu me refiro a isso porque nós temos muitas maneiras nos dias de hoje de checar o óleo do vizinho. Nós somos uma geração que se compara o tempo inteiro. Nós olhamos o tempo inteiro o Instagram e olhamos a vida de pessoas, olhamos a foto que aquele casal perfeito postou agora mesmo no verão, na Costa Amalfitana, e você pensa, eu estou aqui na chuva, passando frio. E gostamos de comparar o highlight da vida das pessoas com os nossos bastidores. Uau, meu casamento é terrível, se eu tivesse um casamento igual aquele lá, olha que foto perfeita, que família perfeita. Mas deixe-me contar para você baixinho aqui, eles não falam para você que depois daquela foto que foi postada, foi uma briga tão feia que quase teve o divórcio. E gostamos de ficar olhando filtros e nos comparando com coisas que são irreais. Você já se comparou na sua vida? Eu relembro quando criança ainda, estávamos indo para a praia, tempo bom, era o tempo de criança, não tínhamos boletos para pagar, a vida adulta é um pouco mais complicada, alguém avise as crianças. Nós estávamos na praia e quando a gente estava chegando, meu pai tinha um Monza chaleirinha, quem lembra desse carro? E eu falei, pai, você notou algo? Ele, o que, meu filho? Ele estava dirigindo, ele estava no banco de trás. Eu falei, você notou que o nosso carro é o mais feio de toda a praia? Ele falou, hã? Eu, sim, pai, olha ao seu redor, o nosso carro é o mais feio de todos. E ele falou, não, filho, esse é o carro mais bonito da praia. Eu falei, não faz sentido, eu estou vendo uma BMW logo ali, eu estou vendo um outro ali. Ele falou, você sabe por que esse é o carro mais bonito? Porque esse é o nosso carro. Eu falei, é? Ele, sim, esse é o nosso carro. Quando nós chegarmos em casa, nós vamos lavá-lo e vai ficar mais bonito ainda. Eu me lembro até hoje, ele montando a mangueira, estava eu e o meu irmão, ele chamou nós dois para ajudarmos a lavar, ou atrapalhar, e nós estávamos lavando. Eu falei para ele, pai, vale a pena lavar? Eu acho que esse carro nem é bonito. Ele falou, filho, esse é o melhor carro, porque esse é o nosso carro. Querido, é o seu óleo. O seu óleo pode ser diferente da medida de outras pessoas, mas é aquilo que você tem, e se você valoriza o que você tem, você é capaz de ver que pode ser até um pouquinho, mas é o suficiente para Deus fazer algo extraordinário com a sua vida. Amém. Mas comparação mata a unção, e muitas pessoas têm olhado o óleo da vida de outras pessoas, o azeite de outros vizinhos, e não são capazes de perceber que o que Deus colocou em suas vidas é algo precioso, é algo significativo. Toque alguém perto de você e diga, nós não podemos nos comparar. Mas isso fica mais incrível ainda, porque naquele momento o profeta Eliseu diz, prepare os jarros, e no verso de número 3, ele faz questão de frisar como uma nota de rodapé, ele fala, prepare os jarros, não poucos. Alguém diga, não poucos. Ele diz, agora você precisa de jarros, mulher. Deixa eu falar para você, essa mensagem não tem a ver apenas com óleo, mas essa mensagem também é sobre jarros. Alguém diga bem alto, diga jarros. Ele pede que aquela mulher saia emprestando para os seus vizinhos, jarros para que sejam cheios de óleo. Ele fala, todos quantos você conseguir,
muitos, não poucos. Vai em todas as casas, consiga o máximo que você conseguir de jarros. E para mim aqui tem um significado, porque em outras palavras que o profeta Eliseu ele está dizendo: mulher, agora você vai ter uma atitude de fé. Alguém diga bem alto, como diga fé. Você vai ter uma atitude de fé. E a razão disso é porque o profeta Eliseu, ele sabia que a chave que abre as portas do céu é uma palavra chamada fé. Fé. A Bíblia fala que sem fé é impossível agradar a Deus. A nossa fé tem o poder de gerar algo no reino espiritual. Eu quero que você volte comigo no passado. Aqui não é sobre o profeta Eliseu, mas agora é sobre o profeta Elias. Em 1 Reis capítulo 18, verso 44, não chovia mais de 3 anos sobre a nação de Israel, e aqui o profeta da nação é Elias. Alguém diga bem alto comigo: Elias. Elias foi um dos maiores vultos do Antigo Testamento. Elias foi um homem de poder. Elias, a propósito, realizou 7 grandes milagres. É incrível que quando chegou o momento da sua partida, esse homem nem sequer morreu, mas a Bíblia fala que uma carruagem de fogo veio e pegou ele e levou ele diretamente para o céu, da mesma maneira que vai acontecer um dia comigo. Amém. E assim eu esperava. Mas esse homem era um homem de fé. Fé. Você sabe o que significa fé? Segundo Hebreus capítulo 11, a certeza das coisas que eu não sou capaz de ver, mas a convicção dos fatos que eu espero. Coisas que com meus olhos naturais é impossível acontecer, mas no meu coração eu creio que vai acontecer. E isso é incrível, porque nesse momento Eliseu, ou melhor, Elias, ele tem um ajudante, ele tem um secretário, e como ele tem um secretário, ele olha assim: vem aqui, Nico, por favor. Estava com o chimarrão, pode subir, correndo. Ele tem um secretário, ele vai ser o secretário do profeta Elias hoje. Ele diz: faz 3 anos que não chove na nação, mas eu tenho fé que agora chegou o momento que vai chover. Suba até a colina, suba até a montanha e olhe para mim se tem alguma nuvem. Corra lá, desça até aqui no meio, aqui será a sua colina. Olhe para mim se tem alguma nuvem lá. Olhe. Volte a me falar. Quero saber se você já viu alguma nuvem lá. Você viu alguma nuvem? Não? Então volte de novo. Vá mais uma vez. Eu tenho fé, porque fé é a certeza do que eu não vejo, mas eu creio no meu coração. Observe, você está vendo alguma nuvem? Volte a me falar. O meu coração, eu tenho fé, isso vai acontecer. Tem uma nuvem que vai acontecer. Você está vendo alguma nuvem? Não tem. Vá mais uma vez. Corra lá, veja se tem mais alguma nuvem. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Olhe para o horizonte, olhe bem. Volte a me falar. Eu tenho fé que irá chover. O profeta Elias, ele tem uma fé incrível. 1 vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes, 6 vezes. Não tem. Volte mais uma vez. Se você não fez academia essa semana, está pago. Esteja com o coração em paz. Olhe, é a 7ª vez. Olhe. Volte a me falar. Eu tenho fé. Já por 6 vezes eu não consegui ver nada, mas agora talvez você me diga algo, porque no meu coração eu creio. Você viu? Nem que ele não tenha visto, ele viu aqui. Ele diz: eu vejo uma nuvem, porém, profeta, é apenas uma nuvem do tamanho da mão de um homem. Sabe o que o profeta Elias fala para ele? Este é o sinal que a chuva está vindo. Vá e avise a todos. Eu quero que você note algo aqui. Você sabe quem era este homem que era o secretário, o ajudante do profeta Elias? Alguém diga alto, como diga: Eliseu. E agora Eliseu está com essa mulher aqui. Ele está dizendo: ei, prepare os jarros, porque o óleo vai descer
ao você preparar os seus jarros, essa é a tua atitude de fé. Eliseu havia aprendido como que o reino espiritual se move por causa de fé, e agora ele está dizendo, não é o tamanho da nuvem que determina o tamanho da bênção, mas é o tamanho da sua fé. Amém. Chegou o momento de preparar os jarros. Eliseu disse, tenha fé, prepare os jarros, porque quando os jarros estiverem prontos, o óleo irá fluir. Você pode dizer bem alto comigo, quando os jarros estiverem prontos, o óleo irá fluir. Mas agora tem algo importante aqui, conecte-se. Multiplicar o óleo é papel de Deus, mas preparar os jarros é papel nosso. E é por isso que o apóstolo Tiago, mais na frente, vai dizer em Tiago capítulo 2, verso 26, que a fé sem obras, ela é morta, porque, novamente, multiplicar o óleo é papel de Deus, mas preparar os jarros é papel nosso. Agora tem algo forte aqui que eu preciso falar para você. Porque muitas vezes nós ficamos implorando para que Deus derrame óleo e nós esquecemos de preparar os jarros? Eu quero falar algo aqui, gente, que talvez seja confrontador, mas a maioria de nós é entusiasta sobre o milagre que Deus pode fazer na nossa vida, mas nós não gostamos tanto da ideia da parte nossa dentro do milagre de Deus. E a história da viúva pobre nos ensina um princípio aqui, que Deus só pode encher aquilo que nós preparamos para Ele. Ele diz, coloque jarros, e aqui isso fica incrível, porque preparar jarros, gente, são coisas comuns, que muitas vezes nós nos empenhamos de forma própria, e nos propomos a fazer. Preparar jarros para alguns pode se soar como coisas muito simples, como fazer uma faculdade para você, jovem, e preparar jarros para que você tenha oportunidades de Deus na sua vida. Preparar jarros pode parecer para alguns aqui, você decidir estudar inglês, e se capacitar. Preparar jarros para que Deus possa encher. Preparar jarros para alguns pode significar você ser disciplinado e ter um plano mensal de ler bons livros, para que a sua mente possa ter um progresso. Preparar jarros para alguns aqui podem ser você dar um passo em fazer a escola de crescimento que você nunca topou para fazer, deixando com que a palavra de Deus entre no seu coração, para que você possa saber compartilhar a palavra de Deus. Amém. Isso aqui é incrível. Eu quero falar com jovens e adolescentes aqui, aprenda a tocar um instrumento, aprenda a tocar, a cantar, prepare jarros para Deus, prepare um vaso para que Deus encha, porque Deus só pode encher aquilo que você prepara para Ele. Amém. Nos dias que a viúva pobre pediu ao seu filho, me traga mais um jarro, porém ele disse, não há mais nenhum jarro. Então o azeite parou. Você pode dizer comigo, então? O azeite parou. Note, quando os jarros acabam, o óleo para. Quando os jarros acabam, o óleo para. Querido, muitas pessoas eu já vim indagando na minha vida, dizendo, onde está Deus? Cadê as bênçãos de Deus? Cadê a oportunidade de Deus? Eu estou sendo fiel e parece que as coisas não estão acontecendo na minha vida. Deixa eu perguntar para você, você tem preparado os seus jarros para que Deus derrame o óleo dele? Você tem feito a sua parte? Porque Deus só pode encher aquilo que você prepara para Ele. Multiplicar o óleo é papel de Deus, mas preparar os jarros é papel nosso. Toque 3 pessoas perto de você e diga, prepare seus jarros, prepare seus jarros, prepare seus jarros. Mas não é incrível que no verso número 4 de 2 Reis, então nesse momento, o profeta Eliseu diz para aquela viúva pobre, diz, entra no seu quarto e fecha a porta sobre ti. Você pode dizer bem alto comigo, fecha a porta sobre ti e sobre teus filhos, e deita o azeite em todos aqueles jarros. Ele manda ela fechar a porta. Ninguém estava olhando, observe, enquanto ela estava derramando o óleo. Você sabe por quê? Porque aquilo que você faz no privado, quando ninguém está olhando, é aquilo que constrói quem você é. Na sua intimidade, quando você fecha a sua porta, apenas você e Deus no seu secreto, é ali que seu caráter é forjado. Amém. Quando você fecha a sua porta no privado, quando ninguém está olhando, é que Deus está colocando os tesouros dentro do seu coração. Ali no seu lugar privado, com a porta fechada, é quando Deus está construindo o seu destino.
Você lembra, isso te soa familiar, Mateus capítulo 6, verso 6, quando Jesus falou: mas tu, quando orares, entre no teu quarto e fechando a sua porta, ora ao Pai que está em secreto, e o Pai que vê em secreto, Ele te recompensará. Querido, é no lugar que a gente fecha a nossa porta, é no lugar privado que você constrói a sua vida pública. Ouça, com Deus, ninguém tem uma vida pública bem sucedida, sem primeiro ter tido sucesso no lugar privado, no lugar secreto. Antes de Deus te dar uma plataforma, você precisa construir um altar no seu lugar secreto. Amém, Jesus. Deus, Ele quer fazer coisas significativas com pessoas, mas antes disso, você precisa entrar e fechar a sua porta no lugar secreto, e dizer: Deus, aqui está os jarros que eu estou preparando, aqui está o óleo, no lugar que eu estou sendo fiel, quando ninguém está olhando, no lugar que eu não recebo elogios, mas eu estou sendo fiel àquilo que o Senhor me chamou para fazer, no lugar que não existe reconhecimento, não existe aplausos, não existe estações de crescimento, você está apenas plantando. É com a sua porta fechada que o seu destino em Deus é preparado. Amém. Feche a sua porta. Isso é incrível, porque nesse momento, quando você tem um altar, quando você tem um óleo, eu encerro com esse quinto princípio: não pare de derramar, não pare de derramar o óleo. No final dessa passagem, você vê que a casa daquela mulher ficou cheia de óleo, todos os jarros foram cheios. Isso é incrível, mas note que o óleo não se multiplicou até que ela derramou o óleo. O milagre na vida daquela mulher só começa quando ela começa a derramar. Você sabe por quê? Aqui está o segredo: o óleo só multiplica quando eu derramo. O óleo na nossa vida só multiplica quando nós derramamos. Talvez alguns pensariam: eu vou derramar mais óleo se eu receber mais. Mas a maneira de Deus é diferente, você recebe mais se você derrama mais. Quando você derrama aquilo que Deus já colocou na sua vida, Deus, Ele multiplica isso. Talvez você pense: Mateus, eu tenho tão pouco, nem acho que deve mencionar, nem acho que poderia fazer algo extraordinário com isso. Quando você derrama com Deus, Ele multiplica na sua vida. Amém, Jesus. Talvez você possa olhar e dizer: Mateus, você tem bastante óleo, você tem uma boa eloquência, você pode comunicar com milhares de pessoas. Uau, deixa eu falar para você sobre o quanto de óleo eu tinha na minha vida. Eu era terrível em português, eu era terrível em gramática. Sim, eu escrevi casa com Z. Eu era da turma do reforço. Eu jamais imaginei que eu poderia falar na frente de pessoas. O óleo era muito pequeno. Nunca acho que é sobre o dom, mas é sobre a resposta que você dá para Deus de derramar aquilo que Ele colocou na sua vida. Amém. Então é o momento que você começa a preparar jarros, e você começa a se disciplinar. Eu preciso ler um pouco mais, eu preciso orar um pouco mais, eu preciso comprometer a minha vida num crescimento maior. E você começa a derramar o seu óleo, e com Deus, todas as vezes que você derrama, você multiplica. Amém. Se você ficar esperando por ter mais óleo para usar, deixa eu falar para você, você nunca receberá a nova medida. Mas se no seu coração você dizer: Deus, o que tem na minha vida? Qual é o meu dom? Qual é a minha paixão? O que Deus já colocou na minha vida que eu posso usar? Todas as vezes que você derrama, você multiplica. Já aconteceu com você? Comigo já, pessoas aproximaram de mim e falaram: pastor, você pode orar por mim, pode conversar comigo. Eu não sei se você é que nem eu, mas às vezes nós temos uns dias terríveis na vida. Você também tem dias desanimados, dias que você não queria ver a cara de ninguém, dias que você diz: hoje eu que preciso de oração, infeliz. E você está pedindo oração para mim? Eu não quero orar por você. Eu confesso para você que já muitas vezes, e muitas vezes ainda hoje acontece,
dias que a estação não está boa, todos nós somos carne e osso, e todos nós temos momentos bons, momentos ruins, momentos encorajados, momentos desencorajados. E eu falei, claro, eu posso orar por ti, eu posso dar uma palavra de Deus para a sua vida. Dentro de mim eu não sinto que eu tenho óleo para derramar, que eu gostaria de derramar alguma coisa, mas lembre que eu falei para você, com Deus sempre que você derrama, você multiplica. Quantas vezes eu já fiz isso, e depois de ter orado, conversado com alguém, eu não sei explicar, mas eu saí fortalecido, eu saí animado, eu senti que cresceu, que multiplicou, porque com Deus, todas as vezes que eu derramo, eu multiplico. Por isso você não pode parar de derramar, porque se você parar de derramar, o óleo para de fluir. Talvez você ache que o óleo na sua vida é pouco, talvez você ache que nem sequer vale a pena mencionar, mas deixa eu falar para você, não tem a ver sobre o tanto de óleo, tem a ver sobre o tamanho da sua fé, não tem a ver sobre o tamanho da nuvem, tem a ver sobre o tamanho da sua fé. Não é a sua capacidade, não é a sua habilidade, nem a sua educação, acredite, a palavra de Deus fala que Ele escolhe aqueles que não são e transforma nos que são. Amém. A palavra de Deus fala que Ele escolheu as coisas loucas desse mundo para confundir os sábios, porque simplesmente, se você for capaz de ver o óleo que Deus colocou na sua vida, deixe-me perguntar para você, qual é o seu óleo? O que foi que Deus colocou na sua vida? Pode não ser muito, mas não é nada. Toque alguém perto de você e diga, você tem um óleo, você tem um óleo. Mateus, sério, eu nem posso caminhar para frente direito sem me atrapalhar. Existe algo que Deus colocou na sua vida. Essa reta final, eu quero falar com pessoas hoje aqui, que em algum momento na sua caminhada, você sente que você parou de derramar aquilo que Deus chamou você para derramar, você sente que você desanimou, ou talvez você até se frustrou, você estava derramando, você sabe, na jornada muitas vezes nós frustramos, na jornada muitas vezes nós desanimamos, talvez alguns aqui tentaram empreender um negócio e você faliu e você parou de derramar, talvez alguns aqui tinham um sonho que não é seu, um sonho que o próprio Deus colocou no seu coração e você estava ali derramando e semeando e não aconteceu, você parou de derramar. Talvez alguns aqui foram bondosos com pessoas e você recebeu ingratidão em troca. Talvez alguns aqui derramaram óleo sobre outras pessoas, se frustraram e pararam de derramar. Cara, eu já derramei óleo em muita gente, eu já dei do meu tempo, dos meus recursos, das minhas roupas, da minha unção, da minha influência, das minhas conexões, para pessoas que muitas vezes eu já questionei se valeu a pena ter derramado óleo na vida delas. Se eu for abrir meu coração para você, hashtag diário de um pastor, sabe talvez qual seja a maior dificuldade que eu acredito na vida de pastores, eu converso com muitos, é você amar pessoas, se dedicar por pessoas, sonhar por pessoas, derramar na vida de pessoas, e muitas vezes essas pessoas simplesmente te abandonarem, te deixarem sem nem sequer um pingo de honra ou gratidão. Isso é uma dificuldade do coração humano, ter que lidar com o abandono, com a ingratidão. E talvez algumas pessoas que você derramou muito óleo, elas nunca te agradecerão. Mas deixa eu falar para você, você não derramou na vida delas, você derramou para o Senhor. Amém. Nunca teve a ver com elas, teve a ver com você derramar por amor ao Senhor. E é por isso que Colossenses capítulo 3 verso 23 fala, tudo o que fazei, não fazei para homens, mas fazei para Deus. Amém. Porque você não está derramando para as pessoas, você está derramando para Deus. E agora você precisa entender que você não pode mais ficar chorando por aqueles que se foram, mas você precisa celebrar aqueles que ainda estão contigo. Amém. Você precisa ser capaz de manter derramando o seu óleo, porque se você para de derramar, o óleo para de fluir. Hoje eu quero encorajar pessoas hoje aqui nesse lugar, volte a derramar o seu óleo,
volte a fazer aquilo que você fazia quando Deus colocou o sonho no seu coração, quando Deus te chamou para o ministério, quando Deus comissionou você para um chamado. Talvez o que você tem, você acha que é pouco, mas o que determina o tamanho da bênção não é a quantidade de óleo, é o tamanho da sua fé. O que determina a quantidade da chuva não é o tamanho da nuvem, é a quantidade da sua fé no Senhor. Qual é a medida de óleo que Deus te colocou? O que você tem aí? O que você tem aí? Eu termino com as palavras do apóstolo Paulo em 2 Coríntios capítulo 4, verso 7, quando ele diz: temos porém esse tesouro em jarros de barro, para demonstrar que o poder de tudo que excede provém de Deus, e não de nós mesmos. O tesouro, querido, é a presença de Deus, é o óleo, é Deus quem coloca em nós. Nós somos apenas um vaso de barro, e isso não é incrível? Porque depois de Deus cumprir o propósito, o destino através da sua vida, você será capaz de olhar e dizer: não tinha nada a ver comigo, mas foi a graça dele na minha vida. Não foi o meu mérito, não foi a minha habilidade, mas foi o Senhor que foi bondoso comigo, derramando o óleo. Revolução Church, Deus está nos chamando para derramar. Deus está nos chamando no nosso coração, para que a nossa vida seja como uma oferta viva ao Senhor. Aquela mulher viúva pobre viveu algo tão extraordinário, e mal sabia ela que era através do pouquinho óleo que ela tinha. Eu quero declarar sobre você hoje aqui: existe um óleo que Deus colocou na sua vida, existe algo que Deus colocou dentro de você. Prepare seus jarros, prepare para derramar, prepare para entrar no lugar secreto, no quarto, porque nesse lugar eu quero profetizar que aquilo que você achava que nem sequer valia a pena mencionar, é o que Deus vai usar para cumprir o teu destino e o teu propósito. Quem recebe essa palavra diz um amém aqui nesse lugar. Fique de pé comigo para a gente orar.